Você já se perguntou qual impressora 3D é mais rápida? A que utiliza resina ou a que utiliza filamento? Antes de continuar esse vídeo, eu quero ver quem que vai acertar essa, hein? Então, já deixa um comentário aí com a sua resposta, pode ser? E antes de te responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns pontos. A impressão 3D com resina é uma tecnologia que usa luz ultravioleta para endurecer camadas muito fininhas ali da resina líquida. A impressão 3D com resina é normalmente muito utilizada por quem precisa de detalhes extremamente precisos nas suas impressões, como, por exemplo, impressão 3D de joias e bijuterias, impressão 3D de próteses dentárias, personagens, figuras de ação, miniaturas e entre outros. Mas e quanto à velocidade? Infelizmente, a impressão 3D com resina não é conhecida pela sua velocidade de impressão rápida. Isso devido ao processo de cura pela luz ultravioleta, a resina pode levar horas até dias para imprimir objetos maiores ou mais complexos. Além disso, mesmo depois de concluir a impressão 3D, a resina ainda precisa ser lavada e curada em uma fonte de luz ultravioleta antes de estar pronta para o uso. Já a tecnologia de impressão 3D com filamento, como o próprio nome diz, usa filamento de plástico derretido que é depositado na mesa da impressora em camadas para criar os objetos. E, normalmente, a altura da camada utilizada na impressão 3D com filamento é maior do que na impressão 3D com resina. Isso permite que os objetos sejam impressos de uma forma mais rápida do que na impressão 3D com resina. E mesmo que a velocidade de impressão varie de acordo com a complexidade do objeto e a configuração da impressora, geralmente a impressão 3D com filamento é mais rápida que a impressão 3D com resina. Ah, mas então você já deu a resposta, né? Calma! Não é tão simples assim. Na verdade, tudo vai depender de qual propósito você vai dar para sua impressora 3D. Vamos analisar um caso prático? Eu fiz a configuração desse modelo 3D no fatiador Prusa Slicer para que ele fique com uma altura de camada de 0,08 mm, bem pequenininho mesmo. E eu não vou utilizar suportes. Repara que com essa configuração, esse modelo vai levar aproximadamente 1 hora para ser impresso. Ah, e só lembrando também que esse modelo ele é bem pequenininho. Ele tem uma altura aí de mais ou menos 2,5 centímetros. Se eu pegar esse mesmo modelo e colocar na impressora 3D de resina, e mesmo se eu colocar a mesma altura de camada de 0,08 mm, ainda assim, na impressora de resina, esse modelo vai levar mais tempo para imprimir. Cerca de 2 horas e meia, mais ou menos. Ou seja, tá dando mais do que o dobro do tempo, né? Mas tem um detalhe muito importante que muitas pessoas esquecem. Quando a gente está imprimindo um modelo na impressora 3D com filamento, o bico da impressora ele tem que obrigatoriamente passar pela região onde o modelo está sendo impresso para liberar o filamento derretido. Isso significa que se eu colocar mais modelos na mesa da impressora 3D, o bico dela vai ter que passar por todas as regiões aonde tem modelo para imprimir, uma por uma. Já entendeu aí onde eu quero chegar? Então, supondo que eu coloque na mesa 4 objetos, o tempo para imprimir todos eles agora é de aproximadamente 4 horas. Só que se eu fizer a mesma coisa na impressora 3D de resina, dá só uma olhada no tempo que vai levar para imprimir esses 4 modelos. É o mesmo tempo de impressão para um modelo ou para quantos modelos couberem na mesa da sua impressora 3D. Isso acontece porque na impressão 3D com resina, todas as camadas são feitas de uma única vez junto com o feixe de luz que é disparado na resina. Ao contrário da impressão 3D com filamento, que é preciso imprimir um modelo de cada vez. Ah, mas então pronto. A impressora 3D de resina é mais rápida então, ué. Calma de novo. Acontece que a impressora 3D de resina tem um pequeno probleminha. Normalmente, a área de impressão dela tem um tamanho bem reduzido. Nesse caso, se você quiser imprimir objetos maiores, vai ficar um pouco complicado, porque você muito provavelmente vai ter que fazer vários cortes no modelo e imprimir tudo por partes. Além disso, você vai perder um bom tempo depois também, juntando todas as partes e dando acabamento se for necessário. O que não acontece na impressora 3D de filamento, já que normalmente essas impressoras 3D já têm uma área de impressão bem maior e conseguem imprimir um objeto de uma única vez.
E você pode inclusive aumentar bastante a altura da camada nessas configurações e reduzir ainda mais o tempo de impressão com a impressora 3D de filamento. Deu para perceber então que a escolha da impressora 3D mais rápida depende do tipo do projeto que você está trabalhando? Para resumir aí tudo que eu falei, se você precisa de mais detalhes e mais precisão, uma impressora 3D de resina é provavelmente a melhor escolha para você. Mas se você está procurando velocidade e eficiência na impressão de objetos maiores e com menos detalhes, uma impressora 3D de filamento com certeza é a melhor escolha nesse caso. E agora, fica ligado que eu vou te dar uma dica bônus, hein? Se você quiser realmente ter sucesso tanto na impressão 3D com filamento quanto na impressão 3D com resina, você precisa utilizar materiais de qualidade. E é por isso que eu quero te recomendar os produtos da 3D Prime. Eu já uso os filamentos e as resinas deles aqui no canal há bastante tempo e eu recomendo muito pela excelente qualidade que eles têm. Sério, acessa aí para você ver e comprovar o que eu tô te dizendo. E claro, como sempre, se você ficou com alguma dúvida, então já deixa um comentário aí que eu te respondo. E se não for pedir muito, já deixa aquele like gostoso aí, que sempre ajuda para que eu continue trazendo mais vídeos aqui pro canal, tá bom? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais, hein? Até o próximo episódio. Tchau!